Olá, seja muito bem-vindo nessa aula 12. E nessa aula 12 a gente vai aprender um pouco mais sobre ímãs. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai aprender um pouco sobre as linhas de indução magnética, tá? Então temos aqui um ímã de barra, né, com o norte e com o sul, e a gente vai entender como é que funciona também a bússola para este tipo de ímã aqui. Bom, as linhas de indução, elas sempre vão do norte, né? A gente diz que eles nascem no norte e morrem no sul, tá? Então, ele é mais ou menos assim, tá? Ele sempre nasce do norte e morrem no sul, tá? Então é esse sentido aqui, tá? Só que se a gente colocar, por exemplo, uma bússola aqui nesse exemplo, ela não vai seguir pelo norte e pelo sul da barra, tá? Porque a gente tem que entender também outra coisa, tá? Vamos ter outra coisa aqui. A gente vai ter, por exemplo, uma bússola em uma região de campo magnético. Então a gente vai pegar um exemplo de uma linha de campo magnético, tá? E toda linha tem uma tangente, tá? Uma tangente que é o vetor de indução magnética, tá? A gente representa como vetor B, tá? Esse daqui em cima significa que é vetor, tá? E se a gente colocar uma bússola aqui, ela vai apontar na direção desse vetor, tá? Então aqui é o norte e aqui é o sul dessa bússola, tá? Então, se a gente colocar, por exemplo, uma bússola aqui, sempre vai ter. Vamos marcar primeiro os vetores para eu mostrar. Vamos lá. Vetor aqui, vamos colocar um vetor aqui de exemplo. Vai ter outro vetor sempre tangente, tá? O vetor é sempre tangente às linhas, tá? Então outro, eu vou fazer melhor. Mais para trás aqui. Pronto. Um outro vetor aqui e um outro vetor aqui. Vamos por esses daí de exemplo. Então a gente vai pegar várias bússolas, tá? E a gente vai apontar. Então vamos colocar uma bússola aqui. Então ela sempre vai apontar em direção ao vetor, tá? Isso ocorre sempre, tá certo? Por exemplo, aqui, norte e sul. Aqui também acontece isso, tá? Se a gente pôr um ímã aqui, acontece a mesma coisa. E aqui também ocorre a mesma coisa, tá? Então a bússola não vai se orientar por causa dos polos do ímã, tá? Ela sempre vai pelo vetor de indução magnética que é tangente à linha de indução, tá? Isso daqui confunde muito porque o aluno acha que elas se orientam pelos polos dos ímãs, que não é verdade, tá? Agora vamos entender como é que funciona o magnetismo da Terra, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, a Terra aqui, a gente tem um norte geográfico e o sul geográfico, certo? As linhas de indução vão estar basicamente a mesma coisa, tá? Vamos ilustrar as linhas. Mais ou menos assim. E elas sempre vão do norte para o sul, tá? Mas aqui tem um porém. Aqui é o norte geográfico, tá? Se a gente colocar um ímã, por exemplo, aqui, o norte vai ficar para cá e o sul vai ficar para cá.
mas aqui não é norte? Pois é. Lembra que os opostos se atraem? Então aqui vai ser o sul magnético, tá? O sul magnético e aqui vai ser o norte magnético, certo? Então vai ser do norte para o sul, tá? Vai ser sempre assim. Certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Isso aqui foi apenas para explicar um pouco sobre vetores e tentar tirar isso da cabeça de algumas pessoas, né? Que a bússola não se orienta pelo norte ou sul do ímã, e sim pelo campo de indução que tem, tá? A linha de indução, que toda linha de indução tem um vetor de indução magnética que é sempre a tangente, tá? E ele vai se orientar pelo esse vetor, tá? Então, até a próxima.